como que ninguém, absolutamente ninguém que apoia o PT, ou Lula, ou a esquerda faz isso de graça. Todos têm um preço, nenhum tem valor. E o escândalo de hoje, que está repercutindo muito nas redes sociais, e com certeza a imprensa e a esquerda vai fazer de tudo para criar cortinas de fumaça, para abafar esse escândalo, é a situação do Felipe Neto. Felipe Neto que ganhou muito dinheiro no início do YouTube com discurso de ódio. Ali sim, era o verdadeiro discurso de ódio. Mas de repente, inclusive falava que odiava o PT, que quem votava no PT era burro, e que se alguém algum dia decidisse apoiar o PT, eles estavam fazendo isso porque se vendeu. Tem vídeo dele falando isso, inclusive, tá rodando agora nas redes sociais, esse vídeo aqui, ó. Ô, desgraça, esse aqui, ó. Que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Você é... Oi, tá recebendo dinheiro para fazer isso? Nas próprias palavras do Felipe Neto, quem apoia o PT é corrupto e está recebendo dinheiro para fazer isso. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu e por que é muito grave essa situação dessa tal isenção fiscal do Felipe Neto. Durante o governo Bolsonaro, nós enfrentamos a pandemia. E a pandemia, um dos setores da sociedade que mais foram afetados foram os setores de eventos e turismo. Realmente, os eventos foram parados completamente. E o turismo também, as pessoas não puderam mais viajar durante mais de 1 ano e meio. Quase quebrando empresas dessa área. Então foi criado um programa PERSE, que é um programa de isenção fiscal justamente para esse setor poder se reerguer, né, e voltar a gerar empregos. Haddad, na busca de convencer ao corte de gastos, porque o governo está quebrado, está gastando mais do que deveria, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de divulgar todas as empresas que haviam sido beneficiadas pelo programa PERSE, de eventos e turismo. Uma lista enorme. E aí, talvez ele não tenha checado a lista, mas ele acabou entregando um dos seus maiores apoiadores. Jogou na fogueira, o Felipe Neto. Uma das empresas que ele divulgou é essa daí, ó, Play 9 Serviços de Mídia, com isenção fiscal pelo PERSE de R$ 14.334. Aí vem o problema. Essa empresa não é uma empresa de eventos, não é uma empresa de turismo. É uma empresa de ajudar influenciadores digitais. E aí tem o site dela, tem esse vídeo aqui que eu até mostrei nas minhas redes sociais. É uma empresa tipo para influenciar influenciadores, botar dinheiro no bolso de quem já é rico. Não tem nada de evento, não tem nada a ver com turismo. Por que essa empresa foi enquadrada no PERSE? Aí a parte curiosa, a cereja do bolo. Um dos donos dessa empresa é ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Neto. Felipe Neto, que já ganhou muito dinheiro divulgando o Blaze, e depois agora quer dar uma de que não tinha nada a ver com isso. Todos sabem que a Blaze é uma indústria criminosa, né? Tem imagens dele, tem vários vídeos dele nas redes sociais divulgando a Blaze. E aí o Felipe Neto também, curiosamente, dizia isso aqui, ó, antigamente. Políticos de extrema direita manipulam a questão imposto para enganar vocês. Impostos são cobrados em quase todos os países, e se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam o medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. É até onde vai. Tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre o consumo, mas aí é outro papo. Aqui, defendendo que rico tem que pagar imposto mesmo. Felipe Neto é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E a empresa dele deixou de pagar, ou seja, ganhou do governo, porque na isenção de impostos você mantém o dinheiro para você. Dinheiro que deveria ser usado para pagar impostos que poderia gerar leitos na UTI, vagas em hospitais, vagas em escolas, Bolsa Família. Então ele deixou de pagar 14 milhões de reais nessas isenções. E aí lembrando que ele falava o seguinte, ó, nunca recebi um centavo do governo, exceto possíveis campanhas publicitárias isoladas, como fiz para a Caixa uns 10 anos atrás. Não tenho cargo nenhum no governo, só gasto dinheiro. Não aceito que paguem sequer passagem, mas aceitou uma isenção de 14 milhões de reais. Por isso que fica claro o porquê que o Felipe Neto faz tanta questão de apoiar e defender Janja, de comprar briga contra Elon Musk, recebeu dinheiro do governo americano para censurar as pessoas nas redes sociais do Brasil através do instituto que ele criou, que é o Instituto Vero. Então hoje o Felipe Neto se tornou aquilo que ele mais odiava, repudiava no início da sua carreira, se é que você pode chamar isso de carreira. Ele odiava, ele repudiava pessoas que se vendiam em troca de dinheiro público para apoiar um governo corrupto. Ele se tornou exatamente aquilo que ele rejeitava. E agora não tem como enganar. Tá lá. Recebeu isenção fiscal, recebe dinheiro dos Estados Unidos através do Instituto Vero e trabalha para censurar as pessoas nas redes sociais, sem falar que quer comprar briga com um dos ministros do governo dos Estados Unidos, o Elon Musk. Então,
eu estou agora enviando ao TCU um pedido de investigação. Porque por que a empresa do Felipe Neto, que não tem nada a ver com eventos ou turismo, recebe uma isenção fiscal do programa para empresas de eventos e turismo? Se ela não se enquadra, algo errado existe aí. Ou manipulação do CNAE, ou um acordo espúrio por trás das portas, entre quatro paredes. Mas eu quero que seja investigado, eu espero que o TCU aceite esse pedido de investigação para entender por que a empresa do Felipe Neto, que é uma empresa de influenciadores digitais, recebe isenção de 14 milhões de reais. Então o Felipe Neto, que deveria também estar sendo investigado agora pela questão das bets, que ele participou a divulgar no Brasil, vai ser também, se Deus quiser, se o TCU ainda trabalhar com honestidade, uma investigação de por que a empresa dele, que não tem nada a ver com o projeto, recebeu isenção fiscal de 14 milhões de reais. Então, nós estamos lidando agora com um dos maiores casos de hipocrisia que já se viu. Mandava todo mundo ficar em casa, foi jogar futebol com seus amiguinhos. Reclamava de que quem aceitava dinheiro público tinha sido vendido para o governo. Ele aceita dinheiro público e faz questão de defender o governo em todos os momentos possíveis. E ainda aceita dinheiro de governo de outro país para defender a censura no Brasil. Isso é o que restou do Felipe Neto. Então eu me surpreendo muito que ainda existam pessoas que escutem esse indivíduo, que dão algum crédito para o que sai daquela boca. Esse é o Brasil. Talvez o fato do Felipe Neto ter esse tanto de seguidores é uma sintoma, uma demonstração de como o nosso país está cada vez mais emborrecido, cada vez mais ignorante, e justamente por pessoas como Felipe Neto. 14 milhões. Felipe Neto, então você vai responder na justiça por que a sua empresa buscou e se enquadrou num projeto de turismo, hotelaria, de eventos, sendo que a sua empresa não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a sua empresa faz é colocar dinheiro no bolso de influenciadores que já são milionários. Gabriela Prioli, vários outros influenciadores, como eu mostrei no vídeo anterior, recebem dinheiro dessa empresa e recebem isenção fiscal. Não é você que defende que os ricos devem pagar mais impostos e o pobre não? Então, eu acho que você deveria pagar do seu bolso esses 14 milhões de reais para provar que o que você defende é verdade. Polícia Federal relaciona Bolsonaro à suposta tentativa de golpe. A ação mirou o que seria uma organização criminosa que queria impedir a posse de Lula e restringir a atuação do poder judiciário. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Mais uma ação para tentar prender Bolsonaro. Alexandre de Moraes manda prender kids pretos, militares que planejavam matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A operação, chamada de Punhal Verde e Amarelo, seria no dia 15 de dezembro de 2022, mas foi adiada para 8/1. Urgente, Exército tem 24 horas para informar a rota de viaturas usadas por militares suspeitos de planejar ataque contra Lula. Alexandre de Moraes determinou que o Exército Brasileiro forneça em até 24 horas a rota das viaturas utilizadas por militares envolvidos em um suposto plano para assassinar o presidente Lula. A decisão também inclui a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos. Continuando aqui com as informações, Bolsonaro sai em defesa de Nicolas Ferreira e rebate narrativa criadas por haters e alguns parlamentares. Não adianta tentarem botar rusgas na minha relação com Nicolas Ferreira. Não vai conseguir, disse Jair Bolsonaro. Aí, seus otários, eu ganhei 14 milhões para mandar o Elon Musk ser tantantantan. A Janja fez tanta merda que tiveram que voltar com tal golpe de Estado. Um post, então, do deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Uma informação da Rede Globo. PF diz que plano de execução de Lula e Alckmin foi discutida na casa de Braga Neto em 2022. Isso é para esconder a suspeita de superfaturamento do Janja Palusa ou os 14 milhões?
turma da SECOM. Vou jogar aqui para vocês uma informação que eu recebi hoje mais cedo de investigadores da PF, com trechos, daqui a pouquinho a gente vai apontar como isso está relatado na investigação da PF, mas só para dar aqui a informação para vocês. Ó, a PF diz que esse plano todo de golpe e execução, ele foi discutido, foi debatido na casa do general Walter Braga Neto. Por que que isso é importante? Braga Neto foi ministro da Defesa, foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Vocês vão se lembrar que ele foi escolhido pelo ex-presidente para compor a chapa que tentou a reeleição em 2022. E como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, Braga Neto é homem forte de Bolsonaro. Não é que ele era homem forte, ele sempre foi e continua sendo um dos principais aliados, assessores ali, nomes ouvidos pelo ex-presidente Bolsonaro. E também porque esse fato aqui que a gente vai detalhar para vocês liga ainda mais esse núcleo duro de Bolsonaro a esse planejamento todo que eu estou falando para vocês. A gente tinha informação já discutida há alguns meses da tentativa de golpe e hoje a PF então traz essas novas informações de um plano de execução contra Lula, Alckmin, então eleitos, né, ainda não tinham tomado posse porque começou ali em novembro de 22, e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Roda aqui, onde vocês vão rodar o trecho do... Roda aqui, ó. Mas só para explicar para vocês, as informações que eu tenho, elas dão conta que eles confirmaram isso também a partir de materiais apreendidos com Mário Fernandes. Já vou explicar quem é o Mário Fernandes, mas só para contextualizar, um nome importante também do governo Bolsonaro, desse núcleo Bolsonaro, mas como diz uma amiga minha, Flávia Otávio, guarda esse nome numa caixinha que daqui a pouquinho a gente fala mais dele, para não confundir. E o encontro na casa do Braga Neto também foi confirmado pelo Mauro Cid. Lembrando que o Mauro Cid é um delator. Mauro Cid era o ajudante de ordens de Bolsonaro. E a delação do Mauro Cid, ela ajudou a embasar muito dessa investigação da Polícia Federal. Lembrando também que Mauro Cid foi chamado hoje, mais uma vez, para depor a PF às 14 horas, porque a PF suspeita que ele esteja ali omitindo informações. Ele não pode omitir informações, é um delator, tá? Não tem essa opção. Ele é um criminoso que está confessando crimes, está contando crimes, não pode omitir nada. Roda aqui, então. Um trecho do documento diz que nessa reunião, que foi no dia 12 de novembro de 22, estavam presentes, pelo menos, além de Braga Neto, o próprio Mauro Cid, Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. E, conforme exposto, após a referida reunião, Rafael de Oliveira encaminha para Mauro Cid um documento em formato Word, intitulado Copa 2022, com as necessidades iniciais de logística e orçamento de gastos para as ações clandestinas com emprego de militares com formação em forças especiais, que são chamados os kids pretos, tá? Então também guarda essa expressão que é importante. Esse golpe tinha, inclusive, data para acontecer, segundo a Polícia Federal. O golpe estaria marcado para o dia 15 de dezembro de 2022. Lembrando que isso são 3 dias depois daquele 12 de dezembro de 2022, quando a sede da Polícia Federal foi invadida, né, que teve aquele quebra-quebra aqui em Brasília. Então, a data do golpe já estava até marcada, 15 de dezembro de 2022, e nos planos estavam justamente os homicídios do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo constantemente monitorado. Sim, esses mandados de prisão foram cumpridos hoje. A maioria deles é contra militares e militares que fazem parte de um grupo especial que é conhecido como Kids Pretos, né? Um grupo que recebe uma formação ali especializada. Esses militares são preparados para atuar em situações ali mais hostis, em situações também politicamente sensíveis. Então, são militares desse grupo. Inclusive, o Exército acompanhou o cumprimento dos mandados de prisão contra esses militares, conforme informou a Polícia Federal. Então, esses mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Goiás, também aqui no Distrito Federal e no Amazonas. Então, além desses mandados de prisão, a Polícia Federal ainda acabou cumprindo também na manhã de hoje 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares, que incluem o seguinte: a proibição de manter contato entre os investigados, a entrega também dos passaportes em 24 horas dessas pessoas que estão sendo alvo hoje dessa operação, e também a suspensão do exercício das funções públicas. A Polícia Federal chegou aos alvos de hoje por meio de informações que foram obtidas em equipamentos, computadores do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Esses documentos teriam sido apagados, mas a Polícia Federal conseguiu reaver esses documentos que tinham sido apagados nos arquivos militares de Mauro Cid. Em fevereiro também desse ano, a Polícia Federal chegou a realizar também uma operação em que 16 militares foram presos
e que também foram alvos de busca e apreensão e tiveram celulares e computadores apreendidos. E por meio, então, da busca dentro desses equipamentos, foi possível chegar a esses documentos que levaram a Polícia Federal a identificar a tentativa, um plano de golpe de Estado que estava marcado para o dia 15 de dezembro. Inclusive, o golpe tinha até nome. O planejamento estava denominado Punhal Verde e Amarelo para ser executado no dia 15 de dezembro. No planejamento que tinha sido elaborado, tinha, por exemplo, o detalhamento dos recursos humanos e bélicos que seriam necessários para a investida no dia 15 de dezembro, com o uso de técnicas operacionais militares avançadas, também a instituição, depois do golpe ser realizado, de um gabinete institucional de gestão de crise que seria integrado pelos próprios investigados para poder justamente operacionalizar tudo isso. Os fatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal são crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A gente segue acompanhando todas as informações daqui, Mônica. Gilmar Mendes diz que o judiciário vai esclarecer suspeita de venda de sentenças envolvendo Nunes Marques e STJ. Uma bomba acontecendo agora. E aproveitando rapidamente também, aqui em Mato Grosso teve um caso, né, de um advogado que foi assassinado e através do celular dele o CNJ pegou, colocou em xeque quase todo o sistema judiciário, né? 4 ministros do STJ sob suspeição por conta dos seus assessores e recentemente o ministro Nunes Marques do STF também foi citado nesses diálogos que estão sendo investigados. E o STF avocou todo o processo para ele, né? Como que está isso? Por que se avocou esse processo? E se realmente isso prejudica mesmo a imagem do judiciário, né? Tendo aí diálogos, supostas vendas de sentenças. Sempre mais antigo. Eu acho que, obrigado pela pergunta, mas a pergunta já contém uma resposta. Os fatos estão sendo investigados. Como se entendeu que poderia haver repercussão na esfera da prerrogativa de foro, esse processo foi, a pedido da Procuradoria-Geral, para o Supremo, foi distribuído ao ministro Zanin, que ficará responsável, então, por conduzir as investigações. Todos nós estamos interessados, a partir do próprio CNJ, acho que deu curso a essas investigações, nós estamos interessados no esclarecimento desses fatos. Nem tudo que se divulga é necessariamente verdadeiro, é preciso ter muita cautela também em relação a essas divulgações, é preciso ter muita reflexão em torno disso. Isso vale para nós, vale para as autoridades investigadoras e vale para a imprensa, mas o judiciário está e estará empenhado em esclarecer esses fatos com a rapidez possível. Comentários. Pega a visão. Estão armando pro Nunes Marques, pois em 2026 ele e André Mendonça estarão no comando do TSE. Galera, vamos parar para pensar. Em 2026, quem vai ser o presidente do TSE? Nunes Marques. Essas acusações não são um pouco estranho? Do Toffoli, ninguém quer aprofundar. Se Nunes Marques cair, Lula indica o Cacai para o STF e passa liso no Senado. Como se Nunes Marques não soubesse dos podres de Gilmar e dos demais. O circo vai pegar fogo. Olha as caras desses se achando os fodões. Por que só o Nunes Marques? Só porque foi indicado pelo Bolsonaro, né? Outro teatro, o Brasil cansa. O povo brasileiro ligado nos comentários. Deixa aqui também o seu, que você tá achando sobre isso. Uma armação que pode acontecer em 2026. Cássio Nunes ia ficar na frente do TSE. O TSE decide a eleição, quem que vai ganhar e quem vai perder. Sabendo que é Cássio Nunes e André Mendonça na frente, vão armar para os dois. Começando com Cássio Nunes. É o próprio Gilmar Mendes mostrando que já está investigando. E se achar alguma coisa, vai colocar na cadeia. Vai acontecer o impeachment.
e eles colocam outra pessoa no lugar. E quem indica? Luiz Inácio Lula da Silva, o cara que estava na cadeia um tempo atrás e agora é presidente do Brasil, porque o TSE do ministro Alexandre de Moraes determinou assim. Eu tenho a impressão de que vamos... Gilmar Mendes sobre tentativa de golpe de Estado. Temos que diminuir a participação de militares na vida política em geral. Ter um encontro marcado com eventual revisão da lei. Como também eu iria tocar, Arthur, num outro ponto. Quando o presidente Lula assumiu, nós tivemos muitas propostas no sentido, por exemplo, de desmilitarizar a vida civil. Todos vão se lembrar das propostas proibitivas de participação de militares na área civil, nos cargos que nós consideramos civis. Um dos pontos importantes aí foi a própria militarização do Ministério da Defesa. Eu integrei o governo Fernando Henrique com muita honra, como sabem, e todo o propósito era de não permitir que o Ministério da Defesa fosse militarizado. E essas propostas, de alguma forma, morreram. De modo que, a mim me parece que temos que discutir tanto a modernização da legislação a propósito dessa temática dos atentados contra o Estado de Direito e contra a democracia, fazendo aportes mais gravosos, como também temos que, de fato, prosseguir nesse trabalho, nessa faina, de alguma forma, fortalecermos a democracia e de diminuir a participação de militares na vida política em geral, como era a proposta inicial, e, de alguma forma, esse assunto arrefeceu-se a partir de algum momento, talvez por conta de toda a problemática que se enfrenta, mas são dados que precisamos realmente refletir. E também teremos no Supremo Tribunal Federal a oportunidade de discutirmos o tema que você coloca sobre esta motivação política no contexto de um eventual crime assim chamado político. Haddad detona Globo e imprensa ao vivo, diz que é importante eles voltarem a pagar impostos. A imprensa que é beneficiada com desoneração da folha, tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve o ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. A imprensa... Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia, porque a Polícia Federal já está atrás de Jair Bolsonaro. Isso aqui é gravíssimo. O Brasil e o povo brasileiro estão de olho no que eles estão planejando. É o medo de Trump ou vai esconder tudo que Jean já fez nesses últimos dias? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Informação na sua tela, então. Polícia Federal relaciona Bolsonaro à suposta tentativa de golpe. A ação que mirou que seria uma organização criminosa que queria impedir a posse de Lula e restringir a atuação do Poder Judiciário. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi citado 28 vezes na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que deflagrou a operação contra-golpe da Polícia Federal PF nesta terça-feira, 19. A ação da PF mirou que seria uma organização criminosa que teria planejado um suposto golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e restringir a atuação do Poder Judiciário. Segundo a investigação, o plano seria assassinar o presidente eleito, assim como seu vice, Geraldo Alckmin, do PSB, e o próprio Alexandre de Moraes. O documento menciona que, além do suposto envolvimento na produção do documento, que ficou conhecido como Minuta do Golpe, Bolsonaro saberia do monitoramento de Lula, de Alckmin e de Moraes em 2022. Segundo a PF, o ex-presidente possivelmente estaria no Palácio do Planalto quando um arquivo com as diretrizes para execução dos três teria sido impresso em novembro de 2022 pelo general Mário Fernandes.
A investigação apontou que os aparelhos telefônicos dos investigados Rafael Martins de Oliveira e Mauro Cid estariam conectados às redes que cobrem o Planalto. Posteriormente, o documento foi levado até o Palácio da Alvorada, local da presidência do presidente da República, Jair Bolsonaro, diz a PF. A autoridade policial concluiu que, desta forma, conforme exposto, fica evidenciado que no dia 6/12 de 2022, no horário em que o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, General Mário Fernandes, imprimiu o documento às 6h09, possivelmente relacionado ao planejamento operacional da ação clandestina para prender, executar o ministro Alexandre de Moraes e assassinar o presidente e vice-presidente eleitos Lula e Geraldo Alckmin. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, também estava no Palácio do Planalto. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.